Isso é fresquinho, né? É, também fresquinho. Saindo também do forno. sai segunda-feira. O Sai lançamento é segunda-feira. Olha, a gente está cheio de furos de reportagem. Furos de reportagem? Impressionante. Impressionante. Correspondente internacional, né? O que é um correspondente internacional, Carlos Eduardo Lins da Silva? É um jornalista pago por um veículo de comunicação para ficar em outro país e mandar as informações sobre aquele país para sua casa. Para sua casa. Então, quer dizer, por exemplo, a Globo, por exemplo, tem alguns jornalistas que moram lá em Londres, em Nova York, não sei o quê, residem lá. Certo. E são encarregados, vamos dizer, de mandar. Qual é a diferença que isso tem, por exemplo, em relação a você ter um jornalista de lá mesmo que manda as notícias para cá? Bom, a diferença é que o jornalista de lá mesmo não conhece nem o país para onde ele está mandando, né? E muito menos o público específico daquele veículo. Daquele veículo. É muito diferente você mandar uma informação para o telespectador do Jornal Nacional ou para o leitor da Folha de São Paulo ou para o leitor de um diário do Amazonas. De Minas, do Amazonas, tal. O foco da informação e a foco. forma... A linguagem, né? A linguagem, mais ou menos, mas principalmente o foco, o filtro, né? Por exemplo, se você está escrevendo para um jornal como a Folha, que você sabe que o público é um público de classe média, intelectualizado, você já dá um enfoque diferente se é para uma rádio popular. Né? Claro. Diferente. Agora, o cara, o jornalista morando lá, ele, vamos dizer, ele mergulha, né, naquela Na realidade, rotina, naquela rotina, nos hábitos, né, do lugar onde ele está. É verdade. Uma das Isso cria um dificuldades... diferencial importante. Né? Cria um diferencial, e é muito bom. Mas se o correspondente ficar muito tempo lá, corre o risco de virar nativo. É isso que ele já se caracteriza do seu país de origem. E começa a enxergar do ponto de Da vista ótica, do lugar onde ele está morando. E aí não é bom. interessante. Então, por isso que o correspondente não pode ficar muito pouco tempo, mas também não pode ficar muito tempo. Né? Correspondentes que ficam 20, 25 anos no mesmo país acabam virando americanos, franceses. Eu tenho em mente uma correspondente que é da Globo, que é da Itália, que está há anos lá. E ela já é italiana, né? Deve ser, já O italianizou. nome dela é italiano. Né? Pelo menos A gente estava citando, por exemplo, o Reale Júnior. É. O Reale Júnior ficou, acho que 30 anos Em Paris, alguma coisa assim. Mas o Reale nunca perdeu, ele nunca A virou brasilidade. nativo. Nunca Nunca virou perdeu a nativo, né? brasilidade. Aliás, eu cito o Reale no livro falando sobre o perigo de virar nativo. E ele nunca virou. Nunca virou, né? Continuou brasileiro até o final. Até o fim. Você cita também alguns jornalistas muito interessantes. Um deles a gente vai mostrar a foto aí. Olha lá, o John Reed. John Reed. Por que você coloca especificamente o caso do John Reed no seu livro? Pois Você é, cita ele. eu escolhi dois correspondentes, o John Reed é um deles, que foram muito importantes em dois momentos históricos fundamentais para o século XX. Foi a formação da União Soviética e a formação do Terceiro Reich. O outro é o William Shirer. Por quê? Porque eu achei que, além da teoria e das minhas experiências pessoais, das experiências dos meus colegas, era importante pegar uma espécie de protótipo do correspondente. E esses dois foram dois dos maiores correspondentes. Então, conta um pouquinho da história deles. Agora, o John Reed era muito polêmico, né? John Reed era muito polêmico. Discutido porque os trabalhos dele. O John Reed era engajado politicamente. Né? O John Reed era comunista. John Reed é o único não soviético enterrado na tumba em Moscou, ali do lado do Lenin, do Stalin. E ele se engajava totalmente. E, portanto, ele era muito polêmico por isso. Por outro lado, ele é um dos precursores do novo jornalismo. Ele escrevia de uma forma quase ficcional. E é um grande mestre nessa área. Ele escrevia maravilhosamente bem. Agora, há quem diga que ele chegava a deturpar fatos. Pois é, isso é uma coisa pouco divulgada que está no livro. Há uns 8 anos, 9 anos, um pesquisador americano resolveu ir olhar todos os escritos pessoais de John Reed. John Reed tinha o costume de não jogar nada fora. Ele trazia tudo que ele anotava, tudo que ele via, ele ia guardando. E esse arquivo pessoal dele, imenso, ficou numa universidade americana. E um pesquisador foi lá olhar o arquivo dele, esmiuçar para escrever um livro sobre ele. E descobriu que nos diários dele, ele descrevia fatos e pessoas que nas reportagens que ele mandava não eram as mesmas coisas, nem os mesmos fatos, nem as mesmas pessoas. Ele botava uma ótica que fantasiava. Ele inventava, ele inventava. O Shirer não. O Shirer não. O Shirer, inclusive, depois que abandonou o jornalismo, virou historiador. É dele o famosíssimo livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ele virou historiador. Mas o Reed se permitia algumas liberdades. Quase sempre para ou favorecê-lo ou favorecer a sua causa.
Por exemplo, ele diz nas reportagens que ele chegou ao Pancho Villa, o célebre revolucionário mexicano, quando ele estava no México, cumprindo a Revolução Mexicana. Aliás, o filme focaliza muito isso. O Reds mostra um pouco. Isso. E outros filmes também mostram isso. Mas ele diz que chegou ao Pancho Villa por meio de um sargento das forças leais ao governo mexicano que estava se aliando ao Pancho Villa. Nos diários, ele mostra que ele chegou ao Pancho Villa por meio de um mercenário americano, que vendia armas para os dois lados. Então, não ficaria bem para ele dizer que ele estava chegando por meio de um americano. Então, ele inventou um personagem. Inventou um personagem para fazer a ligação. Né? Você manter, para uma emissora, para um veículo de comunicação aqui no Brasil, manter um correspondente internacional lá fora é um custo elevado. Muito elevado, é muito caro. Primeiro porque, em geral, os correspondentes são jornalistas já experientes, tarimbados e caros. O salário dele é caro. Já são caros aqui. São caros aqui. Lá ficam mais caros porque são pagos em dólar e quando você remete dinheiro para o exterior, você paga um imposto que não é pequeno. A remessa. Aí você tem que manter a pessoa lá, normalmente em países em que o custo de vida é mais alto do que aqui. São capitais, né? E tem as viagens, tem os telefonemas, né? Tem uma série de outras despesas, a infraestrutura. Normalmente a pessoa vai com família, por exemplo? Pois é, o solteiro é mais barato. Quando vai com família, normalmente fica mais caro. Fica mais caro. Esse correspondente, normalmente, o que acontece? Quando ele fica lá nesse país, ele trabalha exclusivamente para esse veículo ou ele pega outros trabalhos lá? Pode pegar, eventualmente. Eu mesmo, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava também para a BBC. Você foi várias vezes correspondente? Fui 3 vezes. 3 vezes. Eu trabalhava também para a BBC, mas é um trabalho bico. É esporádico, né? Uma coisa assim. Quer dizer, a sua grande fonte de renda realmente era a fonte de renda e a dedicação. Era a dedicação integral foi. Para a BBC eu entrava 1 vez por dia, 2 vezes por dia, com pequenos boletins que eram o resultado da apuração do que eu fazia para a Folha mesmo. Perfeito. Era um resumo, quase. Você coloca aqui um dos capítulos, são as idiosincrasias. O que você focaliza nesse capítulo, especificamente? Olha, tem muitas idiosincrasias, né? Principalmente quando o jornalista é famoso. Então, um dos personagens que eu cito nessa parte do livro é o Paulo Francis. Paulo Francis foi um grande correspondente da Folha de São Paulo, depois do Estado de São Paulo. Outro polêmico, né? Outro polemicíssimo, né? E na época que eu fui colega do Francis como correspondente lá, ele ficava em Nova York, eu ficava em Washington, mas eu também fui editor do Francis aqui. E era muito difícil você editar o Francis. Porque você falava para o Francis que queria uma pauta sobre tal assunto, e ele falava, tá bom. E quando chegava em cima da hora, ele mandava a pauta que não tinha nada a ver com aquilo. E você tinha que dar do mesmo jeito. Já estava em cima do tempo. E por quê? Porque ele se achava, e eu acho que ele de fato era, muito melhor do que os editores aqui. Então ele devia pensar consigo, que bobagem que estão me pedindo, não vou fazer nada disso. Mas como ele era educado e não queria problemas, ele falava, tá bom, vou fazer, grande ideia, grande pauta. Só que ele mandava uma coisa que era exatamente o inverso. Nossa. Aliás, uma cultura fenomenal. Um dos homens mais apaixonado pelo teatro. Exatamente. Uma das grandes paixões do Paulo Francis era o teatro. Você coloca as mulheres também, tem um capítulo específico sobre as mulheres. Tem. Mulheres correspondentes. Mulheres correspondentes. Porque é meio novidade, né? Não? Uns anos para cá. Não, novidade. 40 anos, 30 anos. Nossa, não é novidade nenhuma. No começo era totalmente novidade. A patronesse das correspondentes no mundo é uma pessoa chamada Dorothy Williams, que foi expulsa do Terceiro Reich. O Hitler a expulsou do país. Americana. Que trabalhava, não me lembro, para um jornal americano, não me lembro qual. E ela fez a primeira entrevista para um veículo não alemão do Hitler. E entrevistou o Hitler e fez um perfil devastador dele. Polêmica mesmo. Queria gerar polêmica mesmo. Continuou lá durante alguns anos e depois acabou expulsa. Né? E a patronesse brasileira é Dulce Damasceno de Brito. Dulce Damasceno de Brito, que cobria Hollywood. Que começou a trabalhar para o Cruzeiro em 1952. Eu li a Dulce Damasceno de Brito no Shopping News. Depois ela mudou, mas ela começou no Cruzeiro em 1952. De Hollywood, as filmagens. E foi uma grande correspondente. Né? Conseguiu furos impressionantes. Era talvez a jornalista mais bem relacionada em Hollywood. Era fantástica. Tinha um acesso restrito, né? Então, no Brasil, a novidade tem a minha idade.
Né? Ela começou em 52, eu nasci em 52. Tem também, 59 anos. Aí, ó. Somos donos do dragão. Agora, tem muitas outras coisas sobre as mulheres, né? Porque as mulheres continuam até hoje assim com problemas e vantagens. Né? Eu tenho uma grande amiga que eu entrevistei para o livro, correspondente do Washington Post, Pamela Constable, que foi cobrir o Afeganistão depois do 11 de setembro. Então aí uma mulher no Afeganistão é complicado. Complicado, né? Então, um dos capítulos aqui, que está dentro desse item da cultura da tribo, você fala da rotina, do álcool. Isso é problema? Eu não sei se é problema ou solução. E não sei se ainda é vigente. Quer dizer, meu último posto como correspondente terminou em 99. Então faz 12 anos que eu não sou correspondente, eu não sei se ainda é assim. Provavelmente não é mais tanto, né? Porque, por exemplo, ninguém mais fuma hoje em dia. Né? E as pessoas jovens não fumam, não bebem, não fazem nada que é bom. Uma vida chata, né? É coisa mais sem graça. E eu imagino que talvez não seja, mas até pouco tempo atrás era uma questão, o álcool era uma questão, sim. Porque é um trabalho muito tenso, né? E você em algum momento precisa desafogar. E essa questão da rotina, quer dizer, imagina se o cara está com família lá, tudo bem, mas se o cara está sozinho, por exemplo... Se está com família é pior. É pior? Porque você é cobrado pela família. É cobrado pela família, é verdade. Não, eu estava pensando pelo lado da solidão. A solidão também é dura. E aí você compensa a solidão fazendo uma tribo. Uma tribo. Que é a tribo dos correspondentes. Que é isso, que é justamente isso que você pega, a cultura da tribo. Agora, quando você está com família, você tem que pertencer à tribo, mas a sua tribo em casa está te cobrando. Tem que pegar criança, não sei o quê. Né? Legal. Eu conto aí uma história de que eu estava lá com 3 crianças, um bebê, uma delas era um bebê, minha mulher fazendo mestrado, né? E às vezes acontecia de eu ficar sozinho com ele, com o bebê. Né? E numa situação, tinha uma matéria que tinha que ser mandada na hora do jantar do bebê. Então eu peguei o laptop e escrevendo com uma mão e dando a comida para ele com a esquerda. Né? O laptop ficou coberto de sopa, mas o jornal não atrasou. Nem ele passou fome. Né? Um dos capítulos você fala aqui sobre as tecnologias, quer dizer, hoje, com o desenvolvimento aí das redes mundiais, quer dizer, é muito mais fácil você saber. Aliás, acho que hoje é mais fácil você saber o que está acontecendo do outro lado do mundo do que o que está acontecendo num bairro aqui do lado. É verdade. Né? Chega num segundo aquela informação aqui. O que está acontecendo ali demora dias, às vezes. Às vezes você fica sabendo. E isso faz com que muitos chefes de redação ou patrões pensem que não é importante ter correspondente. Então, esse é um dos problemas. Eu vejo na CNN, eu leio o New York Times, então esse é um problema. Esse é um lado da tecnologia. O outro lado é que hoje em dia um correspondente precisa de 2 coisas, um telefone e um cartão de crédito. E um carregador de bateria. Com essas 3 coisas, e o passaporte, 4 coisas. Tudo você pode colocar nos bolsos. Né? O romance mais famoso sobre correspondente internacional chama-se Furo, do Evelyn Waugh. E o patrão... Existe no Brasil? Existe, Companhia das Letras. O livro foi escrito em 1930 e pouco. O patrão do livro, ele falava, um correspondente só precisa levar coisas que ele possa colocar no bolso. Naquela época era impossível, né? Porque ele tinha que levar a máquina de escrever, máquina fotográfica. Hoje em dia é perfeitamente possível. Plenamente viável. Dá até para filmar. Com passaporte, cartão de crédito, telefone celular e carregador de bateria, você faz tudo. Você tira fotografia, você filma, você escreve, tudo. Agora, de qualquer forma, quer dizer, essa coisa de você receber informação pela CNN ou pelo satélite, aí, sei lá, as várias formas que elas chegam aqui, mas elas chegam com a ótica de lá. Claro. Com aquela ótica. Exatamente. Não tem esse filtro da cultura brasileira. Não tem, e não funciona. Não funciona. Por exemplo, quando eu estava lá... é meramente informativo, né? Não meramente faz essa relação do que aquela notícia afeta representa no Brasil. E o consumidor aqui pensa com a sua ótica sem esse filtro. Quando aconteceu o caso Mônica Lewinsky, com Bill Clinton, né? Aqui no Brasil a maioria das pessoas achava que não ia dar em nada politicamente. Né? Acharam engraçado, que curioso. Mas eu estava lá e já há muito tempo e eu sabia que aquilo podia derrubar o presidente, porque eu conhecia a sociedade americana. Felizmente, na minha redação, a pessoa que fazia a primeira página também tinha vivido nos Estados Unidos e ela concordava.
Então a Folha foi o único jornal que desde o princípio apostou, olha, isso pode derrubar o presidente. Vai dar problema, isso vai dar galho. Quase derrubou, ele foi salvo por 6 votos no Senado, na Câmara ele perdeu. Aliás, essa coisa dos escândalos sexuais, acho que levantou da Levinsky, os últimos dias têm sido pródigos em escândalos sexuais. O que está acontecendo? O que sempre aconteceu. O que sempre aconteceu, só que não tá se vindo sabia. à tona, Né? hein? Não se sabia. Não se sabia. Né? Hoje em dia, eu vi alguém comentando, achei muito interessante, hoje em dia um grande dirigente de empresa, um político, não entra sozinho num elevador com uma mulher. Nos Senão Estados é Unidos. perigoso. Nos Estados Unidos, né? Se ele entrar sozinho com o elevador com uma mulher, isso pode dar um problema. Os professores universitários, quando começam a lecionar, eles recebem um manual em que se diz, se você for receber uma aluna, a porta sempre tem que estar aberta e, de preferência, você deve estar com uma outra pessoa. Que coisa, né? Que perigo. Vocês são um perigo, ô Vivi. Ainda bem que nós tem mais gente aqui no estúdio. Você acha que você tem um público específico para esse livro? Tem. Jornalistas, estudantes de jornalismo e interessados por jornalismo. Legal. Eu acho que faltava isso, hein? Não tem, realmente não tem, né? não tem. No Brasil não tem, nos Estados Unidos tem um ou outro, mas em geral são histórias. Histórias, né? Ficção e tal. Não, histórias, ficção e histórias de vida, De relatos de vida vida. Não é o caso, quer dizer, isso aí não são memórias de um velho correspondente. É uma tentativa de dizer o que é a função, o que a caracteriza, qual é a sua situação, a situação da função hoje e contar a história dos correspondentes no Brasil e no mundo. Há uma grande romancialização da função do correspondente. No cinema e a literatura, né, o cinema glamourizou pra caramba, o correspondente, era Gregory Peck, James Stewart, né? Então gente bonita que andava com mulheres bonitas, que vivia junto aos poderosos. Não é nada disso, é uma chatice insuportável. Tomando uísque em tudo quanto é lugar. Ou vinho, né? Vinho. Carlos Eduardo Lins da Silva, obrigado pelo Muito obrigado a você. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Sucesso. Obrigado.